Olá, estudantes! Eu sou a professora Luciane, das práticas de matemática. Na aula anterior, nós estudamos um pouco sobre localização, em que, em um quadro organizado em linhas nomeadas por letras e colunas nomeadas por números, fazíamos a localização dos dinossauros. E eu convidei o Henrique para contar o que ele aprendeu. Vamos conferir. Oi, filho. Qual é a atividade? Oi, mãe. A atividade é de fazer achar os dinossauros. Aonde? Aqui nessa tabelinha aqui. Essa tabela tem o quê? Tem um monte de quadradinho tampando os dinossauros. Daí você tem que descobrir. Tem círculo, tem círculo, linha, coluna, quadrado. E também tem linha. Ah, ok. Então eu acho que o dinossauro tá no C5. Não, errou. Ixi. Então tá no D3. 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 Acertou. E como que foi fazer essa atividade? Foi muito legal. Foi? Aprendeu o que é linha e o que é coluna? Sim. Então tá bom, manda um abraço e um beijo pra professora. Foi bem legal, prof. Beijo, tchau. Obrigada, Henrique. Um grande abraço para você. Agradeço a sua participação. Nossa, mas o que aconteceu? Vocês viram quem deixou isso aqui? O que será que é? Vamos ver o que é? Nossa, é uma carta. Querida professora Luciane, queridas crianças das práticas educativas, se vocês querem descobrir um segredo, então sigam minhas instruções. Nossa aventura começa na bandeira verde. A aventura é atravessar o quadro desviando dos cadeados. Eles representam casas fechadas, nas quais vocês não podem pisar. Fiquem posicionados abaixo do quadro, no canto inferior esquerdo, onde se localiza esta bandeira verde. A seta indica o sentido pelo qual vocês devem iniciar a travessia. Então, vocês querem descobrir um segredo? Assinado A.L. Nossa! Quem será que escreveu esta carta? Vamos lá, retomando as instruções. Nossa aventura começa na bandeira verde. A aventura é atravessar o quadro desviando dos cadeados, porque eles representam casas fechadas. Nós vamos ficar posicionados onde está a bandeira verde e iniciar de acordo com o sentido da seta, para então descobrirmos este segredo. Então vamos lá, vocês me ajudem aqui. Bandeira verde, nós começamos. Bandeira vermelha, nós terminamos. E chegamos em A.L., que assinou esta carta. Bem, a seta indica que nós devemos seguir para lá. Analisando aqui. Bem, vamos seguindo. 1, 2. Faz sentido eu virar para cima? Não. Então, eu vou continuar para que eu tenha acesso à bandeira vermelha. Mais 2 passos. 1, 2, né? Outros 2.
Agora sim, cheguei no cadeado, eu não posso seguir. Não posso virar para baixo porque existe o limite do quadro. Então, virar para cima. 1, 2. Novamente, cadeado. Eu posso virar para a esquerda? Não. Caminho bloqueado, casa fechada. Então, virar à direita. 1, 2. Novamente, cadeado. Se eu quero chegar na bandeira vermelha, faz sentido eu virar para baixo? Não. Então, virar para cima. 1, 2. Novamente cadeado. Se não posso seguir, então virar à direita. Um passo. Limite do quadro. Então virar para cima e mais um passo. Chegamos na bandeira vermelha. Qual será então este segredo? Quem será que escreveu a carta? Vamos fazer novamente para entendermos bem o que aconteceu. Nós seguimos a partir da bandeira verde, começando com o sentido indicado na seta. E seguimos até o primeiro cadeado. Então, seguimos até chegar no cadeado. Se não podemos seguir em frente, então virar para cima. 1, 2. Se não podemos virar à esquerda, então virar à direita. 1, 2. Novamente cadeado. Então, girar para cima. 1, 2. Novamente cadeado, indicando casa fechada. Então, virar à direita. 1. Chegamos no limite do quadro. Então, virar para cima. Mais um passo e chegamos na bandeira vermelha. Então, qual é o segredo? Vamos descobrir? Vamos saber quem escreveu a carta? É hora da curiosidade. Ada nasceu em 1815 na Inglaterra. Seu pai era o famoso poeta inglês Lord Byron e sua mãe era Annabella, uma apaixonada por matemática. Sua paixão por matemática era tão grande que Lord Byron apelidou Annabella de Princesa dos Paralelogramos. A educação de Ada começou quando ela tinha 4 anos. Ada gostava de ler e tinha uma imaginação incrível. Ela tinha aulas de gramática e ortografia em sua língua materna, aritmética, desenho e francês. Também fazia costura e bordado. Ao longo de sua vida de estudos, também aprendeu álgebra, geometria e astronomia, além de outros assuntos interessantes. Ada era apaixonada por jogos, principalmente por jogos de desafio para o pensamento. Ada adorava os jogos de raciocínio lógico, pois a lógica lhe causava encantamento. Descobrir os caminhos lógicos de um jogo era um desafio encantador. Com uma imensa curiosidade para conhecer o mundo, Ada e sua mãe, Annabella, fizeram uma viagem pela Europa. Uma viagem que durou 15 meses. Isso mesmo! 15
e meses passeando pela Europa. Foi um período fantástico na vida de Ada, no qual ela conheceu pessoas e lugares, e isso aflorou ainda mais sua imaginação. Ada passava horas admirando os desenhos que registravam sua viagem. Um desenho, uma paisagem, uma recordação, o desejo de conhecer o mundo. Ao retornarem para a Inglaterra, sua mãe voltou para suas atividades pessoais e Ada desfrutava da companhia de sua gata, Madame Puff. Puff era sua grande companheira. Havia muito carinho entre elas. Madame Puff era apaixonada também, só que pela natureza. Ela desfilava pelo jardim, bebia água na fonte e observava os pássaros com muita atenção. O bater das asas despertava sua curiosidade. Assim como Puff, Ada também aprendeu a admirar os pássaros. Então surge o grande sonho de voar. Ao sentir a presença de um pássaro, Puff e Ada saíam rapidamente para admirá-lo. De forma apaixonada, ela queria construir uma máquina voadora. Em uma das cartas para sua mãe, Ada escreve: "Vou descobrir o padrão das asas dos pássaros e vou fazer asas de papel para mim." Mas, alguns dias depois, Ada faz o projeto de um cavalo mecânico voador, planejado com um motor a vapor para mover um gigantesco par de asas que levariam Ada e Madame Puff para voar pelo céu. Ada casa, se torna condessa de Lovelace e tem 3 filhos. Em seguida, retoma seus estudos. Ada estuda matemática avançada. Estudiosa da matemática e dominante da língua francesa, é convidada por seu amigo Charles Babbage para traduzir um artigo sobre sua máquina de calcular. Ao realizar esse trabalho desafiador, Ada estudou o projeto de Babbage e os cartões perfurados que realizavam as operações. Mas Ada também fez algumas observações e construiu uma tabela que descreve passo a passo as operações dos cartões perfurados. Este passo a passo é o que conhecemos como algoritmo. Suas anotações na tabela são encantos de matemática e tecnologia, e Ada é considerada a primeira programadora da história. Então, gostaram desta história? Quero fazer um agradecimento especial para o professor Felipe das Práticas do Movimento que fez a edição deste nosso material. Mas, enfim, vocês sabiam que Ada Lovelace foi a primeira programadora da história da humanidade? Quero destacar 2 palavras com vocês que aparecem na biografia de Ada: lógica e algoritmo. Afinal, o que é a lógica? Na história, nós vimos que Ada adorava jogos lógicos, jogos que desafiavam o seu pensamento. Vamos verificar aqui algumas situações de jogos que desafiam o nosso pensamento. O jogo de xadrez,
para determinarmos as nossas estratégias, fazermos a previsão das estratégias do nosso adversário, o cubo mágico que desafia o nosso pensamento para fazer a sua resolução, o sudoku e também os blocos de encaixe nos computadores. A outra palavra, algoritmo. Afinal, o que é algoritmo? Lá na história de Ada, foi contado que ela descreveu o passo a passo dos cartões perfurados de seu amigo Charles Babbage. Então, a partir do estudo do projeto da máquina de calcular de Babbage, ela constrói uma tabela toda recheada de passo a passo para a realização das operações por meio dos cartões perfurados. Vamos entender um pouco melhor essa ideia de algoritmo. Observem aqui. Os algoritmos sempre têm um objetivo. Aqui, chegar na escola. Então, eu vou indicar um passo a passo, que seria o passo a passo que eu faria para chegar na escola. Acordar, levantar, tomar café, sair de casa, percorrer um trajeto e chegar na escola, atingir o meu objetivo. Aqui nós temos este algoritmo indicado por meio da lista de sequência de passos. Mas nós poderíamos também ter este algoritmo apresentado por meio de fluxogramas, que no caso é esta estrutura. Nós temos todas as ações indicadas dentro de blocos retangulares e setas que vão indicar o passo a passo. Para que cada uma das ações aconteça, é necessário que a anterior tenha ocorrido. Então, por exemplo, para eu levantar, é necessário que antes eu tenha acordado. O nosso objetivo agora é construir um bilboquê. Eu tenho esse aqui, que já é de produção caseira, em que eu tenho um recipiente, um cordão, ao fim, uma bolinha de madeira e por meio do impulso, eu tento acertar essa bolinha dentro do recipiente. Mas como seria o passo a passo para confeccionar um bilboquê em casa, para fazer a construção de um bilboquê? É bem interessante nós pensarmos neste passo a passo que existe um momento muito importante, que é um verdadeiro exercício lógico, a seleção dos materiais. Então, olha só, precisamos saber como funciona, conhecer a sua estrutura. Então, eu citei um recipiente, um cordão e uma bolinha, selecionar os materiais e avaliar estes materiais e, assim, construir o bilboquê. Vamos iniciar, então, com os recipientes. Eu escolhi 3, são todas embalagens de alimentos. Esse não foi necessário fazer o corte, mas quando nós precisamos fazer o corte do recipiente, o corte da embalagem, é importante que nós façamos uma proteção para não nos cortarmos. Nós vamos precisar também, nesta seleção e avaliação de materiais,
de algo que corresponda à bolinha que será impulsionada para dentro do recipiente. Então, nós podemos usar tampinhas de garrafa, tampas de outras embalagens, aqui no caso são de produtos domésticos, tampinhas de garrafa menores, bolinhas de desodorante. Vocês sabiam que é possível higienizá-las e brincar com essas bolinhas? Ou ainda fazer uma bolinha de barbante com o papel no seu interior. Selecionarmos e avaliarmos os possíveis cordões também é um exercício bastante importante. Por quê? Se eu escolher um cordão elástico, é possível que no momento em que eu fizer o impulso da bolinha para encaixar no recipiente, que eu me machuque. Então, se material elástico, ele não serve para a confecção do meu bilboquê. Nós poderíamos pensar também em cordões de varal, mas eles não têm uma mobilidade interessante. Se não tem mobilidade interessante, então não servem para o meu bilboquê. Eu poderia imaginar o possível uso de descarte eletrônico, mas se tem uma ponta, então não serve para a construção do meu bilboquê, porque eu posso me machucar. Eu poderia pensar em um arame, entretanto, ele é rígido demais. Se rígido demais, então não serve. Nós poderíamos pensar em fitas largas, como por exemplo esta azul e esta marrom. Porém, quando nós vamos tentar amarrar a bolinha, talvez não seja interessante, talvez a gente não consiga trabalhar com esta fita porque ela é larga demais. Então, fita não serve. Mas nós poderíamos pensar então em fazer cordões com barbante. Não é um cordão duro, não é um cordão elástico, não tem o risco de eu me machucar, então o barbante talvez seja o cordão interessante para nossa utilização. Mas os algoritmos têm uma estrutura importante para ser observada. Quando nós pensamos em um passo a passo, isso significa que nós estamos fazendo o processamento das informações. Nós estamos processando as instruções que, neste exemplo, tinha por objetivo construir um bilboquê. Porém, quando nós pensamos na estrutura do algoritmo, é muito importante nós determinarmos que, para atingir este objetivo, existe um início e existe um fim. Início, saber como funciona, conhecer sua estrutura, selecionar os materiais, avaliar os materiais, construir o bilboquê e então, fim. Mas então, como funcionam alguns programas de computador? Nós já entendemos o que é a lógica, nós já entendemos o que são algoritmos e agora nós vamos conhecer o funcionamento de alguns programas de computador. Então, observem aqui. Nós vamos utilizar alguns códigos determinados. Eu quero que vocês se recordem daquele primeiro quadro que nós atravessamos quando realizamos a leitura da carta para descobrir quem havia escrito. E nós chegamos em nossa personagem, Ada Lovelace. Então, aqui nós temos o primeiro código, que era o início
do algoritmo, o início do trajeto, bandeira verde, em seguida a bandeira vermelha, que ao fim do percurso indicava que encerrou e nós atingimos o objetivo. Porém, nós também podemos utilizar as setas que indicam o sentido. Para baixo, para cima, para a direita, para a esquerda. Uma placa de rotatória sinalizando que podemos girar sem demarcar direita ou esquerda, mas sinalizando que nós fazemos um giro para atingir o nosso objetivo, e cartas numeradas que vão indicar o número de passos. Como que isso então funciona? Vamos lá entendendo o funcionamento destes códigos. Nós vamos determinar primeiro início. As cartas numéricas funcionam combinadas com as cartas que indicam o sentido. Então, aqui está sinalizado 3 passos para cima. Eu dou um giro e então 2 passos à direita. Bandeira vermelha, fim. Eu cheguei no meu objetivo. Agora, eu tenho uma proposta para vocês. Eu quero que, usando estes códigos, vocês me ajudem a chegar em Madame Puff. Com os códigos que nós temos sinalizados aqui sobre a mesa, vocês vão me ajudar a percorrer um trajeto e chegar a Madame Puff. Então, nós temos a bandeira verde iniciando o início do trajeto. Nós temos a seta dizendo para onde inicialmente devemos ir. Observando os códigos, nós temos 3 para cima. Então, fazemos um giro e então 3 para a direita. Novamente, fazemos mais um giro, mas olha só que interessante. Nós temos aqui 2 para baixo. Como acabou, temos aqui o limite do quadro, nós vamos fazer um giro e 3 para a direita. Agora, para chegarmos até Madame Puff, nós giramos e, então, 4 para cima. Chegando, enfim, à bandeira vermelha, objetivo cumprido. Vamos fazer mais uma vez para entendermos direitinho como isso funciona. Nós temos a bandeira verde indicando o início. Começamos na seta indicando para cima, observando a instrução, 3 para cima. Giramos, 3 para a direita. Giramos, 2 para baixo. Giramos, 3 à direita. Giramos, 4 para cima. Chegamos então na bandeira vermelha. Vocês me ajudaram a chegar até Madame Puff e atingimos o nosso objetivo. Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Enviem os materiais de vocês para Oficinas do Integral. Até a próxima!